Hey Softies, bem-vindos a mais um Soft Talk. Eu sou a Lara Medeiros. E eu sou a Lara Gomes. E, gente, agora podem relaxar, abrir o vinho de vocês ou simplesmente colocar o fone, porque o episódio de hoje tá imperdível. Gente, já vou apresentar aqui pra vocês a convidada que tá na minha frente. Ela é muito, muito, muito especial. Vou pegar aqui minha colinha pra falar pra vocês. Porque hoje a gente vai falar sobre como se constrói uma marca que é amada, lembrada e que realmente faz a diferença. Do branding ao impacto, passando pela Creator Economy e propósito real. A gente vai falar com a cofundadora da Pentes e um dos maiores nomes e referências do mercado brasileiro, Duda Camargo. Obrigada, gente. Tô super feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Tô animada pro nosso papo. Quero começar perguntando como é que tudo começou na Pentes. Foi assim, a gente, em 2015, mais ou menos, eu tenho uma sócia, a Emily. Ela tava vendo um movimento lá fora de... Não era uma calcinha absorvente, mas existiam calcinhas impermeáveis no mercado americano, que ela é americana, né? Que você usava junto com o absorvente interno, se esse absorvente vazasse, você tava meio que com uma proteção extra para você não ter problema de vazamento, não ter nenhum tipo de frustração. Então, tava existindo essa categoria que tava surgindo lá fora. E ela veio me contar um dia que, nossa, você já ouviu falar nisso alguma vez na vida? Eu, nossa, não, né? Como todos acham na época, eu fiquei super surpresa. E aí a gente começou a se interessar pelo assunto e falou, gente, será que não dava para lançar alguma coisa parecida com isso aqui? E aí eu acho que no primeiro momento, né, acho que veio o interesse muito porque, né, é um produto que é usado mensalmente por, né, todas as mulheres, então acho que existia ali um grande mercado que a gente conseguia ver, mas acho que no primeiro momento a gente falou, gente, a gente tem que entender se existe um espaço para esse mercado, que ele já é, né, já tem muitas marcas multinacionais até que atuam. Então, a gente precisa entender um pouquinho se tem um espaço para a gente entrar com algo completamente novo. E aí, acho que a gente fez muita pesquisa na época. Eu ainda estava no INSPER quando a gente começou tudo. Então, eu usei muito, né, da estrutura do INSPER para conseguir fazer pesquisa interna. E aí, a gente chegou na conclusão que 90% das pessoas entrevistadas, que a gente entrevistou mais ou menos 350 mulheres na época, mas elas... não só estavam abertas a testar um produto novo, mas elas também estavam muito insatisfeitas com os produtos que existiam na época, que era majoritariamente, a gente só estava falando aqui de absorvente descartável. Então, a gente já provou ali que tinha, sim, um espaço para entrar com algo novo, porque o que existia no mercado talvez não estava satisfazendo de alguma forma as pessoas. E depois dali, acho que veio muito a preocupação de entender as dores, por que existia uma insatisfação tão grande. E aí surgiu de tudo. Conforto, vazamento... sustentabilidade, que era algo que para mim na época eu até fiquei surpresa, a questão também de alergias, também absorvente, a questão também econômica de ter um produto que mensalmente você tem que ir lá, sair de casa, comprar, voltar. Então eu acho que a gente no primeiro momento entendeu um pouquinho dessas dores para falar, nossa, vamos pegar esse conceito que está existindo lá fora, vamos adaptar ao mercado local e a gente tem que lançar alguma coisa que vai realmente suprir todas essas dores de mercado, né? E aí veio a questão da calcinha absorvente. Não era para ser mais uma calcinha impermeável, era uma calcinha realmente assim com uma capacidade de absorção e também sendo impermeável, justamente para você substituir o uso de qualquer absorvente. E eu acho que isso fazia muito sentido, porque quando a gente olhava o mercado americano lá fora, ele é muito voltado para métodos internos. E isso é completamente diferente aqui no Brasil. Existe já o costume do absorvente externo. Então, a gente lançar algo que realmente fosse substituir e não para usar em conjunto com alguma coisa, apesar que você pode usar também, mas a gente achava que era ideal. Então, a partir daí, começou toda a parte de protótipo de produto. A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio até chegar no produto perfeito, porque não tinha nenhuma referência, assim, pra gente se basear de um produto, né, que a gente poderia pegar como modelo e adaptar. Então, a gente realmente criou do zero. Acabou demorando um pouquinho, mas eu acho que, né, toda grande invenção, ela tem que ser muito bem testada antes de ir ao mercado. Então, foi um pouquinho disso que aconteceu no início. E mesmo que tivesse já essa necessidade, né, insatisfação das brasileiras em relação a tudo isso, eu queria saber se teve algum processo de educação que vocês tiveram que fazer com o público e se teve alguma barreira ali no início, por mais que fosse uma necessidade. Sim, eu acho que, claro, existiam muitas barreiras, porque... eu acho que
lançar uma empresa sempre tem riscos, sempre vão ter tabus, mas o mercado que a gente estava entrando é um mercado que existe muito tabu, que as pessoas realmente evitam muito diálogo sobre isso. Então, eu acho que a gente tinha um certo receio em como a gente ia abordar a nossa comunicação para que isso fosse bem recebido como uma inovação que viesse para o bem e não no sentido de, ai, que nojo, ai, que é isso, ai, será que funciona? E, claro, eu acho que a gente sempre trabalhou muito a comunicação, não só esteticamente, que eu acho que a Apêndice tem hoje, né, uma estética muito única, muito fácil de perceber que é algo da marca, mas também todo o tom de voz, a forma que a gente trazia o diálogo, era sempre tentando estimular o diálogo, mas trazendo leveza também, que eu acho que isso fez muita diferença. A gente nunca quis ser uma marca que tentou impor um novo método e achava que todo mundo tinha que gostar porque tinha mil e um benefícios. Então, eu acho que tudo isso acabou fazendo muita diferença para a gente no início, em como introduzir o assunto. Existiam, sim, barreiras, porque independente de você tentar fazer a melhor comunicação do mundo, sempre tem a interpretação que vai de cada um. Mas eu acho que com o tempo e a gente tratar o assunto com tanta naturalidade, tanta leveza, e até com o boca a boca que começou a existir no início da marca, tudo isso ajudou a desmistificar um pouco esse tabu, quebrar um pouco dessa barreira. E não que eu acho que hoje a gente, né, não tem nenhum tipo de barreira, eu acho que ainda existem muitas barreiras para a gente conseguir ter aquisição de cliente, mas eu vejo uma super evolução no mercado de 2017, que foi quando a gente lançou até aqui. E eu acho que muito se vai também de todos os movimentos em prol da mulher que existiam, né, até em torno assim, de empoderamento, de diálogo, que eu acho que existiram muito ao longo dos anos, de 2017 até aqui. Eu acho que tudo isso influenciou para que com o tempo a gente realmente vá trazendo sempre a comunicação com muita educação e vá chegando num lugar melhor nesse sentido, sabe? Até conto um pouco dessa história, porque a verdade é muito engraçada, mas a gente começou com um estoque assim que a gente achava que ia durar meses. E a gente começou a ter muita saída de imprensa na época, justamente pelo jeito que a gente fez a nossa comunicação e pelo produto ser algo, né, muito diferente, muito inovador. E a gente começou a sair vários veículos de imprensa e, de repente, o estoque que era para meses, ele esgotou, assim, em poucos dias. Então, foi uma loucura e, desde então, tudo só foi fluindo, gente. Que coisa boa. Eu lembro que foi um boom mesmo. Foi. Eu lembro que quando ela surgia, todo mundo ficava assim, como assim uma calcinha absorvente? E é tão massa isso, né? Já como assim? Você tira o consumidor da cadeira, né? E até eu queria perguntar em relação a, tipo assim, influenciadores, porque eu imagino que a gente já tem essa objeção muito grande, né? Que é o produto, as pessoas não querem falar muito sobre isso. E imagina para influenciadores comunicarem isso em massa, né? Então, qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Quais foram os influenciadores que vocês se aliaram nesse momento para que vocês tivessem o time certo para falar sobre esse produto e conseguirem falar bem? Sim, eu acho que no início a gente buscou muito esse viés de influenciadoras que levantavam muito essa bandeira do empoderamento feminino, né? Porque eu acho que era muito fácil a gente conseguir explicar, de falar, olha, a gente está aqui trazendo um produto que é para trazer mais qualidade de vida, né, menstrual. Então, assim, por que não falar sobre isso? Também muitas influenciadoras que tinham foco da sustentabilidade, a gente levanta muito essa bandeira. Então, eu acho que no início a gente teve que focar muito em valores parecidos para a pessoa meio que topar, abraçar um projeto muito novo, sem muitos dados, né, de como que isso ia funcionar e realmente colocar isso para frente. Mas realmente, assim, e eu acho que hoje em dia mais não, mas no início a gente teve até um certo tipo de quase que barreira até para chegar nas pessoas certas, porque não é também todo mundo que se sente confortável a falar, às vezes, de assuntos que, às vezes, as pessoas, apesar de ser algo muito natural, né, e deveria ser tratado dessa forma, mas, às vezes, é um assunto muito íntimo. A gente tem essa dificuldade até hoje, por exemplo, quando eu falo do mercado de incontinência. A gente também tem o nosso foco principal, o nosso maior mercado é a menstruação, mas a gente também tem um produto focado em incontinência urinária e a gente tem muita dificuldade de chegar em influenciadores, principalmente um pouco mais velhos, justamente para falar sobre o assunto, às vezes, né, admitir uma questão que às vezes é interpretada às vezes como uma inferioridade, como se a pessoa que está passando por aquilo às vezes fez alguma coisa de errado. Então, a gente encontrou, acho que ao longo do tempo, essas dificuldades, mas eu acho que sempre com muita comunicação a gente sempre foi chegando em pessoas que abraçavam e isso fez muita diferença para a introdução do produto, porque é muita coisa para explicar em pouco tempo. Então, acho que quando a gente tem assim quase que embaixadoras da marca, né,
que ajudam a explicar o que é o produto, no que a marca acredita, sempre agregou muito para a gente em criação de comunidade, mas também em vendas, que é importante. Que é o mais importante também, né? Mas muito legal. E também, como você bem pontuou, quando a gente olha qualquer peça, tanto a peça, né, a calcinha mesmo, mas como também peça de arte do Instagram, dos outros canais, a gente já sabe que é da Pentes. E aí eu queria entender como foi a construção desse branding, como é que ele nasceu, e, enfim, explica tudo pra gente. Ah, legal. Eu acho que a gente sempre quis um nome que ele pudesse ser, né, fácil em termos de, não só de fala, mas assim, que introdução de mercado, né? A gente queria sempre começar com o mercado Brasil, mas depois a gente queria realmente começar a pilotar fora, porque é um produto de necessidade global. Sim. Então, eu acho que sempre o nome foi muito bem pensado nesse sentido, e até as cores que a gente usa, que, né, é muito característica da marca, mas sempre foi pensado nessa questão, né, de remeter o sangue com a cor vermelha. Então, o Pentes, o nosso logo é vermelho, porque uma das questões que eu acho que a gente tinha muito receio era não tratar o assunto com naturalidade, que é algo que a gente vê muito presente nas multinacionais que faziam propaganda, pelo menos na época que a gente criou a marca. Então, todas elas utilizavam ou líquido azul ou líquido roxo para representar o sangue. Então, eram coisas que a gente ficava assim, nossa, gente, mas por quê? E quando eu ia falar de menstruação, não podia usar a palavra menstruação, tinha que usar naqueles dias ou naquela fase do mês. Então, assim, tudo... Acho assim, o que era para talvez ser marcas para quebrar o tabu, parecia que estava ajudando a criar ainda mais tabu para esconder aquele assunto. Então, acho que desde o início a gente quis fazer essa criação de um brand que realmente representasse o real, a temática que a gente está tratando. E toda a parte, né, de modelos que a gente sempre usou no início da marca e usa até hoje, sempre foi muito focado também em diversidade, justamente porque a gente queria ser uma marca, né, a gente é uma marca de saúde, mas a gente também é uma marca, vamos dizer, de modas, de lingerie. Então, a gente queria afastar um pouco dessa questão do padrão estético, que às vezes muitas pessoas se julgam perfeitos, o que eu não acho que é verdade, mas para ser realmente, assim, uma marca que ela é para todos. Então, a gente está aqui falando realmente, a gente na hora da comunicação tem que representar, tentar de alguma forma, né, representar todo mundo. Então, eu acho que esses pequenos cuidados que eu acho que a gente teve no início da comunicação, que eu acho que é algo que ali em 2017 muitas marcas não faziam, hoje a gente vê com mais frequência, mas ali não. E eu acho que isso ajudou a chamar muita atenção, assim, sabe, de desde o início a gente querer parecer e ser, né? Não só querer parecer, mas sempre, né, fazer questão de ser uma marca real. Então, acho que foi muito pensado nesse sentido. Muito legal. É legal isso de você abraçar a vulnerabilidade. Eu sei que menstruação não é uma vulnerabilidade, é um fato, né? Realmente nossa vivência, não tem nada de errado. Mas quando... às vezes é tratado dessa forma, com certeza. Sim. E quando a gente abraça, e do que mascarar, colocar outra cor, eu não sabia disso. Que as outras marcas colocavam outras cores de outros líquidos. Você abraça, você tem muito mais resultado, né? Quando você aceita de fato. Rapaz, eu tô lembrando, acho que é realmente, acho que até hoje tem propaganda, sabia? Tem muitas. Tanto que assim, a gente... absorvente. Não existia a categoria calcinha absorvente quando a gente meio que nasceu, né? A gente que criou a categoria até em buscas no Google. E quando a gente lançou o nosso primeiro vídeo introdutório, a gente queria explicar de uma forma visual como é que o produto ia funcionar. E uma hora, né, a gente jogava o líquido vermelho. E o nosso vídeo no Google ficou meses sendo barrado. A gente não conseguia subir o nosso vídeo para o site, para o YouTube, porque ele era considerado um vídeo que continha... sinais de violência, o sangue. E aí a gente ficou meses naquela conversa para chegar em alguém, que a gente era uma marca muito pequena na época, como é que conseguia chegar em alguém do Google para a gente conseguir liberar o vídeo, porque não se tratava disso. Então, teve muitos desafios na época, até para querer, né, mostrar essa naturalidade, mostrar o lado real de tudo, a gente teve uma certa dificuldade. E, então, até são histórias que eu acho que eu vou lembrando ao longo do tempo, mas é engraçado pensar, mas é porque na época realmente isso não era tratado como um líquido vermelho. A Pentes virou realmente um ecossistema, né? Não é só que vocês têm um Instagram ativo, mas vocês têm diversos pontos de contato com a comunidade. Eu quero saber, assim, qual é a dificuldade que vocês têm nessa constância de estar disponível em tantas plataformas de forma tão constante mesmo?
o formato do conteúdo, eu acho que em cada plataforma ele é muito diferente. Tanto ao lado de como ele vai performar, mas como eu tenho que introduzir esse conteúdo para que ele faça sentido para aquele público que acompanha aquela plataforma. Então, a Pentes hoje sendo uma marca, né, que trata de muitas temáticas, é um produto que ele tem inúmeros benefícios, mas a gente tem que falar tudo isso em pouquíssimos segundos. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem nessa constância de canal e conseguir fazer tudo muito bem no ecossistema como um todo, é como a gente traduz tudo que a gente quer falar em cada formato de plataforma, que é completamente diferente, mas faz isso de uma forma, né, coerente e precisa para que também tem eficiência, porque também, se a gente não tem isso, a gente, como marca, não cresce nem ao lado de construção de marca, nem engajamento, nem de vendas. Então, eu diria que, assim, com tudo mudando muito rápido no meio digital, eu acho que ainda sempre é um desafio como que a gente sempre está à frente do tempo. Mas eu acho que também, né, no paralelo, a gente vem investindo também muito em equipe, não só na parte de motivação, mas na parte de treinamentos mesmo, em como a gente realmente manter essa posição de vanguarda, de estar à frente do mercado, de antecipar demandas de produtos que as pessoas nem sabem que existem. E eu acho que, né, desde que a gente lançou a marca até aqui, a gente já expandiu muito o portfólio. Eu acho que muito disso veio de insights, de ecossistema, de comunidade que vinha ao longo do tempo pedindo coisas novas, sugerindo produtos novos. E eu acho que a gente sempre teve esse cuidado de parar, ouvir e dar um jeito de implementar. Então, Isso é incrível, sabe por quê? Assim, eu sei que a comunidade, é como tá falando, às vezes ele não entende as possibilidades que a Pentes consegue melhorar na vida dele. sim. Tava até vendo que vocês têm uma linha de biquínis, né? Tem. De biquínis e maiôs. Isso é uma coisa tão incrível, porque é uma dor que a gente tem. Por exemplo, eu viajei agora pro verão. Sim, E aí, eu menstruei no dia que eu cheguei na Sardenha. sim. No dia que eu cheguei na Sardenha. Ou seja, tipo assim, tudo tava pra Você dar errado. precisava de uma Eu pence aquela precisava hora. de uma pence, exatamente. Mas é uma coisa que pra gente, a gente fica tipo, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Minha Sim. viagem acabou e tal. E até hoje, mesmo que a Pentes já tenha mostrado isso pro mundo na parte do dia a dia, ainda assim, pra parte da praia é uma coisa que muitas vezes você não vai imaginar que vai ajudar também, né? Super. Então, eu achei isso genial. Ai, que bom. Não, eu fico muito feliz, porque realmente, assim, é uma questão, né? Eu vou ter um evento na piscina, vou pra praia, como é que eu me sinto com a mesma liberdade que eu teria se eu não tivesse menstruado? Como é que eu me sinto confortável comigo, com o meu corpo, com o meu organismo, da mesma forma que como eu faria, do que eu não estaria. Mas, assim, isso que eu acho muito legal, que eu acho que a gente consegue utilizar muito tecnologia têxtil hoje em dia para estar presente em inúmeras situações e sempre tentando trazer esse benefício de trazer qualidade de vida em todos os sentidos, não só funcional, mas mental. E isso é muito legal. E o que eu amo muito da linha praia é que eu sempre saio, às vezes as minhas amigas falam, você não sabe, tô de pentes agora. E eu fico assim, ai, mas eu queria, não que eu queria ver, mas eu não consigo ver que você tá usando pentes, você tá de roupa. E toda vez que a gente tá na praia e uma amiga aparece com a linha praia, eu me sinto realizada, que você vê realmente, assim, fruto do trabalho, fruto do trabalho da equipe. Realmente, eu estou vivendo ali, tô vendo várias pessoas usando. Então, isso pra mim, essas outras linhas que eu acho que a gente foi lançando, foi muito especial para mim nesse sentido de meio que criar vida para um negócio que eu não consigo às vezes ver nas outras pessoas. É verdade, porque assim, uma roupa, você vê a pessoa na rua e caraca, que legal! Ai, a roupa da minha marca, que incrível! Mas não, eu não consigo ter essa oportunidade sempre, gente. Que massa. E, Duda, eu queria também saber se vocês têm algum canal, alguma estratégia de cocriação com a comunidade, né? Porque eu sei que esse exemplo que a Lara deu, com certeza deve ter vindo de necessidade que vocês tanto viviam, né? Porque, enfim, todas mulheres, mas também que escutavam da comunidade. Mas tem algum espaço que vocês retiram realmente um social listening delas? Como é que vocês fazem? Olha, eu acho que os principais canais que a gente acaba recebendo insight de comunidade são as redes sociais, porque a gente realmente, principalmente ali no Instagram, a gente é muito ativo. TikTok também é uma rede, né, mais recente, mas que a gente vem crescendo muito. A gente, depois de toda a compra de cliente, a gente manda um e-mail de avaliação justamente pedindo feedbacks, não só de melhorias do próprio produto que ela comprou, mas às vezes pedindo sugestão de novos produtos ou falar o que está na cabeça dela. E o nosso saque também é muito ativo. Eu acho que vem uma onda até de empresas, né, usando, às vezes,
trocando toda a equipe de atendimento, às vezes, ou para robô, ou agora para AI. E eu acho que a gente sempre foi uma marca de que, desde o início, apesar da tecnologia vir, né, para realmente, como a gente utiliza a tecnologia sempre para o bem, vamos dizer assim, mas a gente sempre foi uma marca que nunca pensou em tornar isso 100% automatizado e sempre ter esse lado humano, porque a gente valoriza muito essa troca humana e nisso eu quero dizer assim, muito essa troca com a comunidade, que às vezes assim, muita ideia não só de produto vem através do nosso atendimento, mas ideias de conteúdo que elas acham que poderia ser agregador no dia a dia delas. E hoje, né, a gente tendo um produto que ele é tão durável, e isso acontece até pela bandeira de sustentabilidade que a gente levanta hoje, a nossa compra, ela é muito espaçada, né? Uma compra de um consumidor entre uma compra e outra é espaçado justamente porque o produto ele é muito durável. Se você ama o produto, você vai ter mais de uma, mas às vezes você vai ter no máximo ali 5, 6 e você vai se sentir suficiente com aquilo. Então, como é que a gente também vai criando não só através produtos complementares, claro, mas como que a gente vai trazendo essa parte até de conteúdo como um produto da empresa para que isso seja sempre uma pauta do cliente estar presente com a gente, nem que seja consumindo um conteúdo. Então, quando vem as sugestões através do atendimento até de produto, mas também de conteúdo, para a gente é muito significativo, porque a gente consegue sempre trazer essa relevância para a marca e manter essa constância de sempre estar próximo do consumidor. Então, para a gente é uma estratégia que eu acho que a gente começou desde o início e mesmo com todos os avanços de tecnologia, eu não vejo a gente abrindo mão disso, porque a gente acaba tendo muitos ganhos. E até pensando numa troca com a comunidade muito boa que vocês têm, por exemplo, a loja física, que aqui na Oscar Freire é a coisa mais linda do mundo. Acho que é como se fosse um marco da rua, assim, né? Já vê, sempre E assim, uma marca que é tão digital, assim, se preocupar em ter um espaço físico tão acolhedor, é quase como se fosse uma extensão realmente do teu Instagram, das tuas redes sociais, né? Sim. É muito legal porque, como tu tá falando, às vezes um produto que é uma calcinha, a gente compra dentro de uma loja que vende outra coisa, tipo assim, que vende lingerie no geral. Sim. Né? Assim, e a gente vai lá no fundo, tem a parte da coisa mais básica. Sim. Né? E trazer isso com uma vitrine legal, com coisas que são realmente sexys também, né? Claro. E eu queria entender como é que é a visão de vocês para essas lojas físicas que vocês têm hoje em dia. Então, a loja física pra gente é muito importante, porque é um ótimo ponto, não só de awareness de marca, mas também de aquisição de clientes. Então, a gente não vê o online substituindo loja física, assim como loja física não substitui completamente o online. Então, é tudo muito complementar. Mas é muito engraçado que a gente lançou a primeira loja física 3 meses depois que a gente lançou o nosso site. Então, a gente lançou o site em agosto de 2017. A gente lançou a primeira loja no final de outubro de 2017. Então, foi ali mais ou menos um pouco menos de 3 meses até. Caraca. E é muito engraçado que em agosto, quando a gente lançou, a gente falou, não, a gente vai ser site, a gente não vai ter loja, porque em site a gente vai chegar em todo mundo. Corta para menos de 3 meses depois a gente estava abrindo a loja. Mas eu acho que o intuito no primeiro momento foi muito introdução de marca. A gente queria ter um ponto físico para ter uma validação, porque era um produto muito novo, uma marca nova, e a gente não queria que as pessoas tivessem uma impressão de tipo... Será que isso é uma... Sabe quando você fala assim, será que isso é uma marca de internet? Uma marca que, assim, você nem sabe se funciona ou não funciona. Então, a gente queria ter um ponto físico para trazer essa validação, para que as pessoas tocassem no produto fisicamente. Isso faz muita diferença para a gente até hoje, da pessoa ver que realmente parece uma lingerie normal, não é algo estranho, que eu acho que as pessoas, no primeiro momento, às vezes, veem isso na cabeça. E eu acho que a gente teve, então, no primeiro momento, a ação, assim, era marketing. Era zero focado, a gente vendia lá, mas era zero focado em vendas. Então, a gente até fez a loja no formato de um banheiro feminino, a nossa primeira loja de todas. Legal! Era um banheiro feminino, que é onde a mulher cuida da higiene íntima, né? E era a entrada da loja era como se você estivesse entrando num museu, assim. Você ia vendo a evolução de como que a gente foi criando o produto, desde a matéria-prima até o produto final. E isso, na época, não tinha muita marca que trabalhava varejo físico como um ponto de experiência, né? Ou um ponto instagramável. Era tudo muito... Entrava, cabia de produto e
quer comprar, quer, não quer, tchau, e era isso. Sim. E eu acho que a gente teve essa preocupação em que era zero comercial, a gente queria introduzir a marca, a categoria. E aí isso foi um boom na rua ali no Oscar Freire na época, que não é nem esse ponto que a gente está hoje, era um ponto antigo que a gente estava antes, justamente porque era algo muito diferente. E aí isso criava fila na porta. Eu escutei várias vezes as pessoas falando, nossa, se não fosse uma marca séria, eu não estava aqui na Oscar Freire. Então, como essa questão da validação, ela veio através do ponto físico, e o que era para ser uma ação de marketing, na verdade, estourou em venda. E a gente foi renovando, era uma pop-up de 3 meses, que ia ficar até o Natal. Aí a gente precisa renovar isso aqui. Fomos renovando, até que uma hora a gente falou, não, a gente precisa ir para um ponto nosso, físico, que foi quando a gente migrou para a primeira loja fixa mesmo, que é a loja da Oscar Freire. Depois veio, a gente tem 3 hoje, então vieram algumas outras depois. E eu acho que a gente realmente, assim, eu não vejo a Pentes, assim, às vezes com inúmeras lojas em várias cidades do Brasil, mas eu acho que esse conceito de flagships em pontos estratégicos, grandes capitais, é algo que a gente acredita muito, assim, até pensando em crescimento da marca para o futuro. Então, tem sido bem legal. A gente tem muitas meninas empreendedoras ou que querem começar a empreender, que escutam muito a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar de empreender, né, como mulher. O que é que você percebe, assim, na sua perspectiva? E também dar dicas para marcas que querem atingir realmente esse público, de penetrar em nichos mesmo e de maneira sexy também, sabe? Assim, de ser uma marca apelativa nos dias de hoje, no bom sentido. Eu acredito muito em pesquisa do mercado, em focus group, para realmente entender um pouco do público-alvo que você quer trabalhar, porque é ele que vai te dizer o que você precisa colocar no mundo, ou às vezes te dar um insight de algo que ele nem imagina que possa existir, mas que você tem a capacidade de criar. Então, isso eu acho muito importante. Eu acho uma dica muito importante também é você não esperar as coisas estarem perfeitas. Eu acho que, principalmente a mulher, tem muito essa questão de não está perfeita, deixa eu esperar mais um pouquinho, não, deixa eu melhorar mais isso daqui, e vai, às vezes, postergando um negócio que você só vai ter as respostas depois que você coloca no ar. Sim. E não tem empresa perfeita, tá, gente? A maior empresa do mundo lançou alguma coisa, ela tem erros e com isso você vai aprender, tem aceitos e isso você vai também aprender, assim, a colocar sempre para frente, a valorizar. Então, eu também sou muito da pessoa que, claro, tudo tem que ser bem feito, mas assim, eu não fico, às vezes, focada muito num perfeccionismo que ele pode nunca vir, ou o que é perfeccionismo, o que é perfeito, né? Eu acho que isso também é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, eu acho que empreender é um pouco disso, assim, é realmente você estudar, mas você também, uma hora, colocar no ar e você aprender ao longo da jornada. Eu acho que essa humildade, assim, essa vontade de querer aprender junto com a jornada faz muita diferença. E eu acho que um último ponto que, para mim, é muito importante e eu acho que eu levo isso comigo, e eu acho que toda equipe também leva um pouco disso, é você trazer propósito. Eu acho que ou para o seu produto, ou para a sua marca. Se você conseguir linkar o produto, eu acho que melhor ainda, porque no caso da Pentes, por exemplo, assim, desde o início, né, claro que a gente avançou muito nessa pauta de sustentabilidade de lá atrás até aqui. Mas desde o início, a questão de ser um produto reutilizável que ajudava na não geração de lixo, sempre foi algo que existiu através do produto desde o dia zero. Hoje, os dados do IBGE estimam que são descartados quase 2 bilhões de absorventes por ano só aqui no Brasil. Então, é um montante de lixo gigantesco. Então, assim, é muito significativo, assim, é muito motivador quando a gente realmente, assim, passa anos e anos e anos e anos e a gente vê que o produto, ele traz qualidade de vida, ele tem um impacto ambiental. Então, isso sempre faz com que a gente sempre queira ir além. Então, acho que quando você consegue trazer isso para o seu use case, você consegue motivar muito mais o seu dia a dia como empreendedor, mas a sua equipe também. Então, é algo muito, muito gratificante de trabalhar. Eu vi você falando sobre erro. Eu tenho certeza que nessa jornada, com certeza, errou algumas vezes. E eu queria saber aquele erro que você falou assim, cara, foi minha virada de chave. Ainda bem que esse erro aconteceu. Às vezes porque te deu um insight importante, porque você cresceu em algum sentido, ou porque tomou um caminho diferente e que esse caminho foi melhor do que você estava esperando. Sim. Bom, são vários mesmo. Mas eu acho que um erro que a gente teve, mas que
eu acho que ajudou um pouco com o buzz do produto na época. Foi até o que eu contei para vocês quando a gente teve uma primeira estimativa de estoque completamente errada do potencial da marca. Sim. Apesar de a gente não ter muitos dados para isso. Sim. Mas a gente ficou meses em pré-venda e eu acho que isso ajudou um pouquinho no início a dar esse gostinho de queria, mas não estou conseguindo, vou ter que esperar. Então, eu acho que isso ajudou muito com esse buzz do lançamento na época. Então, é um problema meio bom que a gente teve. E eu acho que um outro desafio que eu acho que a gente teve muito grande foi quando a gente começou o nosso piloto global, que eu acho que atuar fora do Brasil, principalmente em mercados, né? O primeiro mercado que a gente focou foi mais ali a Europa, mas Europa, né, muito grande, mas focando ali em realmente Inglaterra, França e Holanda. E eu acho que a gente teve muitos erros e acertos ali, porque eu acho que no Brasil a gente começou muito forte, primeiro no meio digital, depois a gente veio para o canal de revenda. E lá, quando a gente também tentou fazer isso, a gente viu assim que era muito custoso. Até a gente não tinha noção de onde a gente estava pisando ali no início, porque o custo de mídia lá fora, até pela a questão da compra digital lá fora, ser algo, né, mais estabelecido há muito mais tempo do que aqui no Brasil, eu acho que esse foi um erro que a gente teve, que talvez, se eu pudesse, eu teria feito diferente, que agora a estratégia é diferente. A gente foca muito mais em B2B lá fora, em estar em grandes marcas que as pessoas circulam, até para ter essa validação de marca primeiro, para depois focar no mundo online. Então, falando um pouquinho assim de principais desafios, mas que no final sempre levam a gente a consertar o caminho e abrir mais portas, eu acho que esses são os que mais me marcaram, talvez. E é muito legal a gente entender sobre isso da internacionalização da marca, porque várias vezes alguém passou por aqui, né, conversando, então, inclusive até a marca que estava aqui antes da gente, falando sobre esse processo de exportação, que às vezes é muita burocracia, Sim. muita coisa complicada. E o nosso mercado é um mercado muito rico, né? Tem muita oportunidade Sim. aqui. E às vezes a gente tem muito essa vontade de levar para fora e às vezes lá fora é um mercado que não está muito aberto para algumas coisas, né? Principalmente do Brasil. Mas eu tenho certeza que no futuro a Pentes vai dominar o mundo, eu tenho certeza. Porque é um produto muito legal. Acho que nos Estados Unidos também é um produto, assim, que vai ter uma entrada muito legal. Com certeza. Acho que o new branding com um produto inovador e aí, né, ainda trouxe uma comunidade e abrangeu tudo. E aí eu queria até aproveitar esse ponto da internacionalização para entender barreiras culturais. Sabe, quais barreiras culturais assim você percebeu de mais dificuldade nessas entradas em outros países? Olha, eu senti muito nesses mercados que a gente focou mais lá fora, uma preocupação muito grande com a origem de produto. As pessoas chegavam a gente teve loja na Selfridges em Londres, mas a gente teve uma pop-up de 50 metros quadrados na Galeria Lafayette, em Paris. E lá a gente viu na prática as pessoas indo até o produto e reagindo. E a primeira coisa que as pessoas faziam era olhar a etiqueta do produto. Antes de olhar para o produto em si, era assim, já abrindo para ver a etiqueta da onde que aquele produto vinha. Porque se aquele produto viesse da China, ou não sei exatamente quais eram as grandes questões ali, mas já tinha um receio de, eu não vou consumir desse lugar. E eu acho que quando as pessoas vinham lingerie ou linha praia vindo do Brasil, isso era muito valorizado. Então, isso era muito legal. Eu acho que eles valorizavam muito a questão de sustentabilidade também. Europa, eu acho que é muito avançado, até mais que Estados Unidos, eu acho que é muito avançado nesse sentido. Então, é algo que também ajudou a gente muito com captação de cliente na época. E falando um pouquinho, né, de talvez barreiras, eu via que existia muito essa barreira sobre... que é um pouco aqui do Brasil também, mas eu senti que eles achavam que aqui no Brasil a gente era super evoluído sobre falar de menstruação, sobre os corpos, que eu acho que tem essa figura, né, que a mulher brasileira é muito confortável com o corpo dela, de estar na praia, de usar biquíni menorzinho, e lá fora isso era assim, não, eu acho que vocês usam esse produto lá no Brasil porque vocês são muito mais confortáveis com os corpos de vocês, aqui ninguém gosta de falar sobre isso, e aí a gente tinha que explicar, não, exatamente assim. Mas eu achava muito engraçado como isso era um tabu muito grande lá, a ponto deles acharem, não, o Brasil é ótimo nesse sentido, aqui é completamente engessado.
E eu acho que aos pouquinhos a gente ia, né, através da comunicação, através até do design dos produtos, de tocar os produtos, a gente foi quebrando essa barreira aos pouquinhos, tanto que eu acho que a gente entrou lá, pelo menos na Galeria Lafayette em Paris, a gente entrou antes das marcas locais francesas. Sério? Então, isso, assim, mostra a força até desse mercado voltado para lingerie que o Brasil tem e como investir não só em um bom branding, mas também um bom design de produtos, ajuda a gente realmente a abrir portas. Então, E com foi um certeza processo deve ter bacana. sido, assim, como se fosse quase um choque de visão, assim, vendo a Pinterest. Porque lá é tão, tipo, eu acho lá tão básico, assim, né? Sim. Claro que tem as suas marcas, mas é tipo branco com bege, É com muito dourado, básico, com não com sei o quê. certeza. Aí imagina uma Pinterest rosa lá, tipo, com design aqui A da gente tinha Oscar muita Freire. estampa da Farm na época. Que Até a tava Farm entrou lá bem branca. mudou muito, é verdade. Mas assim, a gente entrou com produtos... Tinha a parte básica, mas a gente entrou com muito produto estampado e isso ajudava muito. As pessoas, às vezes, não compravam o produto estampado, mas eu lembro que elas vinham até a gente olhando o produto estampado primeiro. Então, como é algo Que que legal no isso. final, assim, a gente não quis fazer mais do mesmo nesse sentido de básicos e como isso, no final, pelo menos ajudou a trazer as pessoas até a gente. Então, Sempre abraçar o core da marca vai ser a melhor saída. é legal. Né, pra chamar É verdade. E até pensando, tipo, nessa perspectiva de, tipo assim, você chegar na loja, você tá vendo o consumidor vindo até você e qual é o produto que ele tá olhando no caminho até você, sabe? Sim. Porque muito se fala hoje em dia sobre, por exemplo, eu tenho uma plataforma que consegue saber qual produto foi mais clicado no site. Sim. Tá certo, mas no presencial é diferente. Sim. Né? Então, pra você captar a atenção de uma pessoa no presencial é diferente de você estar falando sobre aquele dado. Porque acaba que a pessoa vira mais um número. Sim. Quando a gente tá lá no presencial e a gente vê a pessoa andando, a gente sente, tipo, a emoção, o desejo Sim. em cima daquilo ali, né? Então, é muito valioso também trazer esse insight pras pessoas de, tipo, observa até qual produto que elas estão olhando entrando na sua loja. Sim, são todos os detalhes que fazem É diferença. sensorial, né? Fica presencial mesmo. Total. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Qual é o erro mais comum que marcas cometem ao tentar surfar temas sociais ou causas relevantes da internet? Sem verdade. Eu acho que é realmente fazer uma comunicação sem ter um projeto estruturado. Eu acho que hoje o consumidor é muito inteligente. Ninguém, assim, se você anuncia um novo programa, um novo projeto de viés social, ambiental que você está tendo, você tem que mostrar como que é isso em prática, você tem que trazer a transparência através de dados. Por exemplo, hoje, né, a gente tem o nosso programa social que as pessoas, a cada post que elas fazem marcando a hashtag da Pentes, ela automaticamente doa um produto. Então, a gente faz muita questão, né, de entrar no post da pessoa, falar exatamente para onde aquele produto está sendo encaminhado. Depois, se ela quer ter acesso a um relatório, ela também vai ter acesso ao relatório de entrega desse produto. Que legal. Então, eu acho que o que acontece muito é as pessoas, tá todo mundo falando de sustentabilidade, deixa eu inventar aqui um programa para surfar essa onda. Mas aí depois, quando o cliente vai atrás, nada daquilo é real ou é estruturado da forma que deveria ser. E isso é muito perigoso, né? Porque eu acho que a internet traz muitas oportunidades, mas quando é para ela escalar no sentido negativo, isso também escala numa proporção que às vezes pode ser um super tiro no pé. O que você acha que é uma comunicação só inocente ali para chamar a atenção, pode virar um super tiro no pé. Então, eu acho que o erro, no final, respondendo a sua pergunta, é quando eu acho que as marcas têm essa ansiedade de atropelar o processo e querer pular já logo para o final, sem estruturar tudo que vem antes de uma forma correta ou transparente e acabam, às vezes, se bananando nesse sentido. Eu amei essa ideia da hashtag. Eu acho que isso é uma forma até de marketing muito orgânico, né? Sim, é exatamente para estimular isso. A marca também é um custo como se fosse tipo uma permuta, mas indo para uma causa social. Exatamente. Eu achei incrível. Eu não sabia. Muito legal. Que bom. E é bacana isso que você comentou, assim, para as marcas também ficarem ligadas e tomarem um certo cuidado, porque hoje em dia todo mundo pode fazer vários reviews falando muito bem, mas a marca tá em vários holofotes, né? Então tem que tomar muito cuidado. Com certeza, com os conteúdos. Bora pro bate-bola? Vamos, a gente vai começar aqui um bate-bola contigo, bem de frente com o Gabi. Então a gente fala, e a primeira coisa que vai na sua cabeça você já fala, mas são coisas bem legais também. Tchau. Então vou começar aqui. Primeiro, um produto da Pentes. Eu acho que o meu preferido agora é a Go Getter, que é o nosso novo shorts para fluxo noturno. Ai, que legal, short. Quero. Que tudo. É lindo. Sua marca em uma palavra. Verdade. Uma frase que te guia.
é isso que eu até comentei um pouco com vocês, de não esperar o perfeccionismo para colocar em prática. Eu tenho isso em tudo que eu faço. É realmente investir assim no bom, mas não esperar o perfeccionismo em tudo. Uma virada de chave. Eu acho que foi a nossa parceria com Sempre Livre. Ela abriu um canal pra gente, pro canal de farmácias, que a gente não tinha acesso a esse canal antes. E abriu muitas portas pra gente nesse sentido. Eu acho Foi lá que foi que eu uma. comprei. Então, tá vendo? E eu estou aqui hoje. Então foi uma virada de chave pra Eu gente. amei. Que incrível. O que você não faria nem se odiasse muito na sua marca? Eu não faria nenhuma parceria com uma marca assim que eu não acreditasse nos valores dela. Eu acho que mesmo que se tivesse pagamento por essa parceria, eu não vejo nunca a gente entrando nesse caminho. Eu acho que sempre quando a gente acreditou muito no nosso DNA foi quando a gente conseguiu abrir todas as portas que a gente tinha. Então, eu vejo às vezes muitas marcas indo para esse viés mais comercial e deixando de lado toda a parte de valores, sabe? E eu não vejo nunca eu entrando nesse caminho, por mais que às vezes possa ser tentador, mas eu acho que lá na frente a gente colhe isso. Exato. Mas... E aí, agora, quem você quer ver tendo uma soft talk aqui com a gente na próxima temporada? Eu acho que eu ia adorar se vocês trouxessem... Vocês conhecem a Thaís Roque? Ela tem um foco em carreiras e criação de comunidade também. Então, eu acho que tem tudo a ver com os assuntos que vocês abordam aqui. Amei. Ela tem já alguns livros publicados, mas ela é uma pessoa assim, bem incrível nesse aspecto de realmente trazer insights para empreendedores, para influenciadores. Eu acho que ela vive um pouco desses dois mundos. Ai, que tudo. Já Bacana. estou te esperando, galera. É isso, velho. Vou arrasar. Pois muito obrigada, Duda, por ter topado. Eu que com a A Maria muito agradeço. encantada, tava só assim. Realmente foi uma grande Não, aula. vocês são umas fofas e eu me senti muito bem de estar aqui conversando com vocês. Não é sempre que a gente se sente em casa, então eu fico muito Coisa feliz de boa. verdade. Ai, muito obrigada, eu fico muito feliz. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Beijo.